Muito bom. Agora sim, on the record. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que hora isso vai ser assistido ou que está sendo gravado, mas estamos aqui pelo segundo ano consecutivo, no Dia da Criatividade, para falar sobre criatividade, usando, como diz a Miri Lacombe, as lentes do feminismo, que é o que a gente veio. A gente está usando as lentes do feminismo para falar de várias coisas. Agora vamos usar para falar da criatividade. Será que dá para fazer isso? Será que essa é uma perspectiva possível? Dá para ser feminista e criativa, ou criativa, ou criativamente feminista, ou feministamente criativa? Onde será que a gente consegue chegar? Vamos ver para onde que essa conversa vai. Certo. Mas falando sobre a criatividade, diga aí, Eli, você quer colocar mais alguma coisa? Não, na verdade, eu queria que a gente. A minha formação não me permite começar as coisas sem dizer de onde elas vêm, né? E a gente fala de criatividade, que é uma palavra que está batida, né? Todo mundo é criativo, gosta de ser criativo, tem curso de criatividade, fala sobre criatividade e tal. Mas o que é exatamente criatividade? O que é ser criativo? Exatamente isso, né? Então, o criativo, eu acho que tem uma certa surpresa na criatividade, que é você fazer junções inesperadas, você pôr uma coisa e outra junta. Então, isso. Mas aí você precisa ter repertório. Então, para ser criativo, você precisa de um certo repertório para fazer duas coisas que não, obviamente, conversem. Então, você tem que ter perspectivas diferentes. Eu acho que as nossas conversas acabam sendo criativas porque a gente vem de perspectivas diferentes e aí uma coisa se junta na outra. Então, essa é uma definição possível. Mas eu acho que mais que isso, criatividade é encontrar soluções para inesperadas ou originais ou novas para problemas, né? Qualquer que seja este problema, né? Então, assim, seja para criar uma obra, para resolver uma questão social, para resolver uma questão pessoal, criativamente, juntando coisas que a princípio não dariam certo. Então, acho que partir dessa ideia é interessante para daí a gente pôr em cima disso a lente do feminismo, de como as mulheres têm capacidades outras de olhar para as coisas criativamente, pelo papel que desempenham. Sim. E a gente sempre fez isso, né? E só que muitas vezes a gente, por saber que a gente não vai ter tanto espaço, pode ser que a gente não deixe claro que aquela é uma obra nossa, que foi o fruto da nossa criatividade. E aí eu estava me lembrando de um filme muito bom chamado Big Eyes. Eu acho que o nome em português, eu acho que ficou algo assim também, Olhos Grandes, ou algo muito Acho que olhos parecido. grandes. Eu acho que está disponível na Netflix. E aí esse filme, ele é baseado em fatos, ele conta a história de um casal, né, de uma pintora, deixa eu colar o nome dela aqui, a Margaret, e ela é casada com um cara chamado Walter. E aí ela começa a assinar com o sobrenome dele, porque ela fazia as obras, eram obras muito interessantes, mas também muito peculiares, tinha uma característica marcante, muito marcante dela, mas ela, para poder ter mais visibilidade, para ter respeito, né? exatamente, as obras eram sempre com aqueles olhos bem, bem grandes, né? Desproporcional em relação ao resto do rosto e tal, mas essa era uma assinatura dela. E aí ela começa a assinar com o nome do sobrenome do marido. E ele começa, então, a negociar e ele começa a se colocar como o cara que fazia a obra, né? E aí eu fico pensando muito em como que se resolve isso. E, Eli, volta, mulher. Não vá para a luz, volte para cá. Sumiu? Sumiu. Você sumiu. Preto aqui. Você desapareceu. Eu desapareci. Foi mexer em alguma coisa para dentro da criativinha? Ela está mostrando o que é não aparecer. As mulheres são invisibilizadas. Eu estou fazendo a tangibilização do que é ser invisibilizada. Invisibilizei. Mas o som está saindo? Tá, né? O som está saindo, mas a gente não está te vendo. Então, assim, vai continuar como um excelente exemplo. Olha, ela sumiu agora. Mas daqui a pouco ela volta. Mas então, e aí o filme, ele tem essa cena que para mim foi muito, muito marcante, porque ela resolve então processar o marido.
Aqui ela tá pedindo para voltar, deixa eu colocar de volta. Eu caí, me derrubaram. A quem interessa A quem derrubar interessa? Elisângela Manzano? A quem interessa derrubar Elisângela Manzano? Exatamente isso. A quem interessa. Sumi. Mas então, aí eu estava falando agora ali sobre uma parte do filme, né? Vou dar spoiler, um filme já de 2012, eu acho. Então, assim, se você ainda não assistiu, assista. É um bom. E aí, o filme, quando a cena que mais me impacta, uma das cenas que mais me impacta, é quando ela vai processar o marido, e aí a pessoa que vai decidir, o juiz, diz assim: ok, então você está dizendo que foi você que fez. Você está dizendo que foi você que fez, vocês não chegam a um acordo, a gente não tem prova suficiente, porque imagina, eram casados, né? Então, assim, de onde seriam as provas? Estava tudo dentro de casa. É. E aí ele fala: beleza, então pintem. Vão pintar um quadro. Quem pintar o quadro, como é o quadro que está sendo vendido, os quadros que foram vendidos, quem fez o quadro. E aí ela consegue provar que ela tem competência, que é ela que faz a obra, né? Era ela a grande criadora e não ele. Então, isso me fez pensar muito, assim. E aí, uma das coisas que eu fico refletindo é o quanto que a gente tem que provar, né? Se fosse o contrário, será que teria virado uma história? Se o cara que fosse o criativo e a mulher quisesse ter roubado a ideia dele e quisesse dizer que era ela a dona dos quadros e não ele. Vocês conseguem imaginar algum cenário onde a competência dela seria presumida e não provada? Na verdade, se a gente for por esse lado, o que a mulher precisa provar, a quantidade de vezes que ela precisa provar qualquer coisa é infinitamente maior do que do homem. O homem assume-se que é dele, assume-se que a autoria é dele, que ele não cometeu o crime, que não foi de propósito, que era só uma brincadeira, que era só uma piadinha. E aí, para você provar toda. A mulher leva muito mais tempo em relação a isso, né? Tem uma. Foi no Instagram que eu vi, algum perfil, alguma coisa assim, mostrando de quantas vezes. A simulação de uma conversa. A mulher está dizendo que foi violentada, e aí só que eles fazem isso com um homem tendo que responder de como foi que ele foi roubado. Fazem as mesmas perguntas para um cara. E aí pergunta assim, mas você não acha que você estava provocando? Você não acha que você riqueza? deixou... esbanjando riqueza, por isso que o ladrão ficou tentado, ele ficou tentado a pegar a sua carteira, sabe? Então, se a gente vai fazendo essas inversões criativamente, invertendo essas situações, a gente vai vendo que a mulher ela tem que se provar muitas vezes. E eu estava vendo isso na análise de um filme em que o personagem feminino passa o filme inteiro dando palestra, fazendo reunião, mostrando coisas. Me escapou o nome do filme agora. Eu vou lembrar até o fim. E o cara, que é o herói do filme, porque ela tá querendo ser promovida. Só se assume que ele é bom. Ele não aparece fazendo nada. Não tem nenhum diplominha preso na parede, ele não teve nem como fazer um negócio desse. É isso, assim, tipo, a história é mais ou menos essa, né? Ela quer ser promovida e tal. Então, ela fica se provando e fazendo e contando essa história toda. E todas as vezes que ela perde do cara, é porque se assume que ele tem mais experiência que ela e tal. Então, assim, isso está tão arraigado que isso é tipo uma estrutura narrativa organizada já, entendeu? Uhum. Então, a mulher tem que provar o que é. Nos filmes, isso fica muito evidente, né? Desde a década de 90, eu acho que tem muita coisa nesse sentido, até porque fazia parte das tramas, né? Mulher precisando entrar no espaço e aí precisando provar que era muito boa, que era suficiente. Tem uma série, eu ia dizer que era mais recente, mas não é nada, deve ter uns 10 anos já ou mais, aquela série Suits. Será que pronunciei certo, professora de inglês? Sim. Adoro essa série. Sim. Eu não assisti, mas a pronúncia está. Boas professoras. Mas eu acho curiosa, porque assim, não é spoiler, porque o primeiro episódio já é falando que ele é uma farsa. O cara finge que é advogado. E tem uma das personagens lá, femininas, que
ela está o tempo todo, primeiro, insegura, completamente insegura sobre se ela é uma boa advogada ou não, se ela vai ser uma boa advogada ou não. E ele nunca é questionado, ou ele raramente é questionado, e ele não é questionado, sabe, é sempre uma questão de... Quando o questionamento aparece, é um questionamento que faz parte da lógica da advocacia jurídica, não exatamente por causa do fato dele ser homem estar lá, né? Mas isso é só a representação lúdica do que a gente vive. Eu tenho certeza que vocês têm experiências assim, e qualquer pessoa que esteja assistindo vai lembrar de casos pequenos e casos gigantescos, né? Das vidas profissionais, especialmente das vidas profissionais, porque na vida privada isso fica meio coadjuvante, é meio que irrelevante, porque não impacta, né? Mas quando tem impacto, quando aparece na vida profissional, isso nos impacta no público, né? E aí, claro, pode atrapalhar nossa vida, sim, né? mas eu vou fazer só um disclaimer aqui. Se você que está assistindo a esse vídeo agora, você não lembrou de situações onde mulheres foram invisibilizadas, ou que a criatividade dela foi atribuída a um homem, é porque provavelmente você é um homem. Se você não lembrar de nenhum... Foi bem cruel agora, bem cirúrgica assim, mas eu diria também que existe, inclusive para poder fundamentar, porque é um processo sistêmico, inclusive para fundamentar o machismo e o patriarcado, é preciso que haja as pessoas, as mulheres, ou seja, grupos que são invisibilizados, que concordem com isso, porque elas precisam fundamentar o sistema. Isso dá um episódio todinho para a gente conversar. Vão lá no Jadeu, no nosso Instagram, que mais um tema para a gente trabalhar. Mas precisa ter, dentre nós, né, precisa ter aqueles que vão consolidar, fundamentar também. Mas acho que com o filme que a Lu está falando, né, com o Big Eyes, parece um filme inocentinho, bonitinho, mas que tem muitas camadas, né? Então, assim, tem essa coisa do tempo todo que ela leva para provar, a dúvida que se coloca, obviamente, sobre ela, né? E aí, depois, quando isso se resolve, isso vira uma nota de rodapé. Vira um detalhezinho na história toda, em vez de ser ao contrário, sabe? Esse é o ponto. Esse é o ponto, porque mesmo depois, quando você consegue resolver, ir atrás do crédito e resolver, isso vira um detalhezinho, assim, vira uma... Então, acho que mesmo é isso, sim, dá um puta trabalho correr atrás e ser reconhecida, e mesmo assim, isso depois vira uma anedotinha, sabe? Vira uma coisa, um detalhe, vira uma nota de rodapé mesmo, sabe? E eu não tinha nem pensado sobre isso, mas agora você falando, ele me doeu um pouco, porque me trouxe uma outra reflexão, que é o quanto que isso também está no universo mais próximo, e quanto que essa apropriação pode passar por pessoas próximas, né? Claro que a gente tem, provavelmente, exemplos de... Provavelmente não, a gente também já sabe, e de vez em quando circula nas redes, exemplos de pessoas que se apropriaram de ideias de cientistas e tal, mas uma boa parte dos exemplos passa por maridos, irmão, pais, né? Pessoas muito próximas que se apropriam. Ao longo da história, eu diria que isso, por vezes não, mentira. Algumas pouquíssimas vezes foi utilizado como estratégia, mulheres se utilizaram dos nomes masculinos de parentes para poder ter espaço, mas a maior parte das vezes foi uma pura apropriação, e foi preciso depois elas reforçarem a sua presença na invenção, nas teorias, né? E na arte também, enfim. Tinha uns exemplos... E aí, se a gente está falando de criatividade, né? Começa a coisa de encontrar, fazer conexões inesperadas, né? De perspectivas inesperadas, dá para fazer uma lista gigante de coisas que foram inventadas por mulheres exatamente porque tinha este olhar de fora, este olhar outro, né? Então, desde o Wi-Fi, as mulheres que fizeram os cálculos, né? Das missões espaciais e tal. Vamos aproveitar para dar os créditos aqui, né? Então, por exemplo, estou pegando uma colinha aqui, tá?
O do Wi-Fi, ela era uma atriz muito bonita e tal, o nome dela é Heidi Lamar. Foi ela Reclamar. que criou o Wi-Fi. Você estava falando também sobre as que fizeram os cálculos para a NASA, daqui a pouco Da eu NASA. pesquiso e Tem digo um aqui. filme também na Mas é Netflix. importante a gente dizer, sim, tem um filme também A disponível. gente não pode deixar isso como uma nota de rodapé, a gente tem que dizer o nome Não, inteiramente. vamos trazer os nomes aqui. E aí e é isso assim. E aí a gente tem que fazer uma pesquisa para ir atrás, para descobrir a mulher que estava por trás disso, porque não é a primeira coisa que sai, entendeu? Uhum. Devia ser. Olha, então dá trabalho ser reconhecida, depois ser oficialmente receber o crédito e depois ser, na pesquisa isso vir primeiro, sabe? Porque se assume o tempo inteiro que isso tem um homem por trás, ou que estava seguindo uma orientação e tal. Eu descobri encontrei os nomes. Encontrei os nomes aqui. Pega os nomes. Katherine Johnson, elas eram matemáticas, eram mulheres matemáticas da NASA, e também, só uma observação aqui, que eu acho que vale a pena, isso foi na década de 60, ainda existia segregação racial nos Estados Unidos, e elas eram mulheres negras. Então, as 3 mulheres foram Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Foram essas mulheres que fizeram esses cálculos que tornaram possível a Apollo 11 chegar à Lua, e também tem um outro voo que elas fizeram esses cálculos, as trajetórias, elas fizeram de forma manual. Uhum. É incrível. Era ali, ó, 1 mais 1, mais 2, mais 4, um pouco mais complexo do que isso, né? Mas... É que a gente não é das exatas. Não somos de exatas. E aí o filme se chama Estrelas Além do Tempo. Então fica aqui o registro. É muito bom. Tem um outro filme, isso é uma coisa que a gente faz muito, né, nas nossas conversas, nos nossos episódios lá no nosso canal do Jadeu, no YouTube, a gente faz muito isso, né, de trazer situações, filmes, séries que a gente viu e coisas que apareceram no nosso Instagram, e aí eu me lembrei também de um outro filme, que é aquele The Match, baseado na vida ela criou o Bumble, e ela também ajudou a fundar o Tinder. Pronto, é esse que eu lembro. Eu não lembro o nome dela, daqui a pouco eu pesquiso para ficar registrado. Oi? Netflix talvez tenha. Não, eu assisti no Prime. Foi no Prime. E o que acontece? Ela teve uma ideia, existia uma equipe que estava criando ali uma coisa que ainda não se sabia direito o que ia virar, mas que depois virou o Tinder. E aí, como ela estava também no processo de criação junto com essa equipe, ela passa, então, quando o Tinder começa mesmo a funcionar e alcançar muitos usuários e usuárias e tal, ela passa a ser uma daquelas C-level, né? Daqueles cargos de direção. E aí, problemas foram levados até ela, porque se tentou ir para outros cargos de direção e se falava e ninguém dava ouvido, porque todos os outros cargos eram ocupados por homens, mas ela... E aí é uma coisa que eu sinto uma dificuldade danada, quando nós mulheres, a gente tem tanta... nos imposta uma invisibilidade tão grande, que muitas vezes, mesmo quando a gente chega numa posição de poder, que a gente tem que ralar, suar bastante para conseguir chegar numa posição de poder. Mas mesmo quando a gente chega numa situação de poder, a gente precisa se adequar muito àquela estrutura que já existe. Então, ela recebia as denúncias de problemas que aconteciam no Tinder. E não vou dar nenhum spoiler sobre esse filme, acho que vale super a pena, e é um filme mais recente, então eu não quero entrar em muitos detalhes, né? Para não estragar a experiência de quem for assistir. Mas ela é invisibilizada a ponto de o que ela falava não se resolvia quando ela falava, porque nem sempre ela sentia que tinha oportunidade para tal, e aí ela resolve e sai do Tinder. Não estou dizendo que foi fácil, assistam, realmente vale muito a pena. Então, não foi um mar de rosas, assim, não foi uma transição das mais simples, mas ela resolve, então, abrir uma outra empresa, e aí, quando vem uma pessoa para investir na empresa dela, ela diz, opa, pera lá, mas eu vou continuar com as rédeas aqui.
né? Eu não vou mais dar a chance do meu nome não ser creditado para uma coisa que eu que criei. Então, mas ela teve que passar por isso primeiro, né? De perder os créditos, de não ser levada a sério, para depois conseguir ter essa posição de exigir que ela não fosse mais colocada de escanteio. Eu acho que tem uma clareza da mensagem do patriarcado, sabe? Que é uma coisa que está muito dada. E assim, de qual é o comportamento esperado, o que você deve saber. Então, assim, olha, você conseguiu chegar até aqui, mas é para você ficar quietinha. Porque no filme, ela não consegue, como ela está no mesmo nível, né? Ela não consegue levar adiante as denúncias porque ela não quer disrupt, assim, ela não quer incomodar com uma coisa que pode depois ser mais complicada, sabe? Então é isso, olha, você chega até aqui, mas daqui você não passa e não incomode, porque senão você vai sair. E é o que acontece, o minuto que ela começa a se movimentar um pouco mais, a incomodar um pouco mais, ela é colocada de escanteio. Então, essa regra, esse comportamento esperado, essa etiqueta de como a mulher tem que se comportar, ou ela vai ser eliminada, ou ela vai desaparecer até da nota de rodapé, do patriarcado é muito impressionante como isso está dado e entendido por todo mundo. Sim, sim. O nome dela é Whitney Wolfe Herd. É o nome da fundadora do Bumble. E aí, quando você falou do conceito de criatividade, né, que era de pensar em solução para o problema, ela pegou exatamente um dos principais problemas que ela teve lá no Tinder e trouxe para o aplicativo que ela criou, para o Bumble. Mas a criatividade, ela vem de um olhar que não é privilegiado, né? Porque no privilégio você não tem problema. Tem problema? Não, você não tem privilégio. Tá tudo resolvido para mim. Eu posso tudo. Agora, quando você tem dificuldade, você precisa ser criativo. Então, acho que tem uma coisa feminina criativa para lidar com muitas coisas. Então, assim, a mulher, a mãe solo, criativamente vai dividir as tarefas com outras mães ou com alguma rede de apoio e tal. E aí pensa em como dividir, né? Então, então tá bom, eu vou chamar todo mundo para brincar aqui à tarde, porque daí, enquanto tá as crianças brincando, a gente faz outra coisa, sabe? Essas pequenas coisas mesmo, do dia a dia. Ou enquanto eu faço uma coisa, fica alguém tomando conta ali para eu poder ter tempo de fazer outra coisa. Você tem que estar o tempo inteiro achando alternativas, porque você não tem tudo resolvido, né? Então, isso no cotidiano, não foi a máquina de lavar que foi inventada por uma mulher também? A máquina de lavar louça. A máquina de lavar louça foi inventada por uma mulher também. A Luciana, que é a nossa pesquisadora, daqui a pouco traz o nome. Mas assim, por que é que a máquina de lavar louça foi inventada por uma mulher, entendeu? Porque ela tem que fazer isso todo dia. Então você olha e fala, não, eu preciso solucionar isso aqui. E aí você inventa a máquina de lavar. Porque precisa, porque aí você está olhando para um problema sem privilégio. O homem, acho que nunca olhou para uma pia lotada de prato e panela e falou, nossa... E escorreu uma lágrima. Escorreu uma lágrima e falou, a gente precisava achar um jeito mais eficiente, né, de lidar com isso. Porque, não incomoda. Então, acho que com mais acesso, né, pensando agora, se eu fosse a dona do mundo, com mais acesso e mais financiamento, muitas outras coisas que facilitariam a vida das mulheres seriam inventadas também. Tem um estudo que mostra... Deixa eu fazer um quiz. Deixa eu fazer um quiz rapidinho. Nem estava programado. Vocês foram pegar de surpresa. Vocês querem chutar quando que foi inventada a máquina de lavar louça? Que ano? Não aproximado, não precisa ser um ano exato. Só aproximado. 45. 70. 1945. 1945? Eli? Eu, anos 70. 1970? Na década de 70. E você na década de 40.
1886. Nossa, isso já era um problema. Foi Josephine Cochrane que inventou, em 1886. Gente, eu falei 40 e pouco, depois eu disse, não faz sentido. Guerra, não sei o quê. Estão pensando em outras coisas. Olha, aí eu disse, não, ele capaz de estar mais correta. Muito antes. Eu pensei nos anos 70, porque eu sei que é nos anos 70 que vem a história da comida congelada. Enlatado, congelado, começa a surgir muito nos anos 70 para facilitar a vida da mulher e tal. Porque já é meio assim, né? Já que você vai trabalhar e ter que dar conta da janta, esse aqui usa um enlatado, um congelado. Nossa, mas você vê. Então, é porque em 1800 e pouco já era um problema a louça, porque a louça sempre foi uma atribuição feminina, né? Então, ela está há milênios atrapalhando a nossa vida, entendeu? Desde as cavernas, quando as mulheres saíam das cavernas para lavar louça no rio, já tinha essa conversa entre elas, entendeu? A gente precisa achar um jeito disso ser mais fácil, para a gente ter tempo de fazer outra coisa. Não é possível que eu tenho que passar a minha tarde aqui lavando louça. Em vez de ter que sair da minha caverna e ir aqui para a beira desse rio lavar essa louça. E depois aí vai que tá passando um mamute e me esmaga, né? Então tem que ter um pouco de mamute. As minhas gamelinhas todas. E eu não sei quem inventou a frase, ai, lavar louça é terapêutico. Vai se lascar. Não é terapêutico, não. Ó, eu já disse para vocês, eu vou repetir. Tomando caipirinha. Exatamente, é esse o tipo de terapia que eu quero. Eu quero fazer terapia na beira da praia com vocês batendo papo nas Bahamas. É isso. Exatamente. Aí eu vou estar tranquilo. Eu quero ter esse tempo para pensar em coisas e inventar coisas, entendeu? Eu tiro muito sarro da Débora que lê o Ócio Criativo, sabe? Porque o Ócio Criativo é um livro que foi muito famoso mesmo nos anos 90, assim, né? Mas que para mim sempre soou como assim, é isso, até quando você não está fazendo nada, você tem que estar fazendo alguma coisa, né? A ideia original do livro é que assim, se você tem tempo livre, você tem tempo para olhar para as coisas de maneira mais criativa, por isso que é o ócio criativo. Mas me dá uma aflição capitalista, do tipo, mesmo descansando, fique trabalhando para ser criativo, né? Dá para ter essas Seja criativa enquanto eles dormem. Seja criativo enquanto eles dormem. Então eu quero esse ócio, entendeu? Na beira da praia das Bahamas, para ficar pensando em coisas que não precisam ser invenções, sabe? Só para não fazer nada mesmo. Esse é um dos pontos que eu acho muito crucial quando a gente fala sobre criatividade. Porque, assim, para mim são dois pontos. Um é o tempo e o outro é o poder. Né? O tempo é isso, é ter tempo para pensar. Ou não pensar. Porque a criatividade é um processo. Ninguém tem uma ideia de uma hora para outra. Não é surge assim. Claro que a gente tem insights, né? A gente tem... Parece que a ideia... Eita, tive uma grande ideia agora, mas ela é fruto de uma reflexão que consciente ou inconscientemente você está fazendo. E isso só pode acontecer se você tem uma palavra que ele falou ainda agora que eu achei muito boa, que é repertório, né? E tempo, para que esse repertório se consolide. E as mulheres não têm acesso a isso, porque elas não têm tempo. Tá lá Bell Hooks para trazer essas reflexões para a gente. Maravilhosa, né? A gente não tem tempo. E os homens, em geral, têm. Por isso que, quando a gente fala de grandes referências... Porque a gente está dando conta da vida deles, entendeu? Porque é isso, você chega em casa e tem a roupa lavada, a cama arrumada, a sua vida, né? O tempo para... sobra tempo, né? Isso, tem uma palavra para isso agora, que eu descobri também em pouco tempo, junto daquelas de interrupting, gaslighting, não sei o quê, tem man-keeping. Manter o homem, né? Com uma tradução bem literal. Nossa, man-keeping é ótimo. Não é bom? Também gostei. Não conhecia. Também não. Ó, tá mais do que na hora da gente fazer um episódio sobre isso. Contextualizar, acho que fica massa. Vamos lá. Vai sim. Porque é o seguinte, isso é muito interessante. Quem é que mantém a estrutura para que o homem esteja lá? Né? É uma mulher que vai cozinhar, é uma mulher que vai passar roupa. Gente, tem horas que eu faço aqui, eu
estou trabalhando, eu preciso parar para fazer o almoço. Já foi uma quebra. Não adianta dizer, não, enquanto você está fazendo o almoço, você coloca um podcast, coloquem o nosso, mas isso não é criativo, você está lá, não é uma reflexão profunda, você está ouvindo, está fazendo parte, mas não é aprofundar, não é né? Então não dá para dizer que eu vou conseguir estudar enquanto eu estou cozinhando, o arroz está queimando, é uma reflexão, eu preciso ter um pensamento mais rápido. Então, assim, e quem é que vai passar a sua roupa? E quem é que vai ter... Então, é toda essa estrutura. E não só isso. Quem é que vai manter a sua sanidade mental? Quem é que vai dizer, não, Luciana, vá por esse caminho, tá muito bom. Ou então, não, ó, talvez valha a pena pensar, você tinha falado um outro dia sobre isso aqui. Essas reflexões, elas também precisam ser feitas. E elas, em geral, nós somos o suporte dos homens. Para quem está em relações... hétero, vão entender isso muito tranquilamente, quando você apoia seu marido quando chega em casa, quando teve uma boa ideia de trabalho e tudo mais. Quem é que faz isso pra gente? Quem é o nosso suporte? São outras mulheres. Deixa eu fazer uma pergunta dedicada, assim, especial, direcionada a você, Judite, porque a gente terminou nem se apresentando, né? Então, Judite é uma verdade. ativista. A gente continuou conversando com todo mundo como se a gente já estivesse aqui. A gente já veio ano passado, então a gente só continuar a conversa. Gente do Jadeu. Mas então, você é uma ativista. Você acha que a criatividade ela passa mais pela arte ou qualquer pessoa pode ser criativa, independente de ser artista? Qualquer pessoa, acho que uma leitura bem... Não vou dizer que é bem minha, não, porque tem alguns autores que falam sobre isso também. Faz parte da natureza humana. Você é capaz de pensar coisas, desde atravessar a rua, só tem faixa de pedestre aqui, eu vou por ali. Pensar num caminho alternativo é ser criativo, em última instância, né? Ou em primeira instância, quer dizer, o básico pode ser isso. Agora, claro, atravessar a rua, por exemplo, tem a ver com o quê? Com o repertório. A experiência vai trazer isso. Quando as suas atividades começam a ficar complexas, também é preciso um pouco mais de reflexão para você ter soluções mais adequadas. E eu acho que isso tem muito a ver com diversidade e inclusão. Eu preciso ter, e é um pouco do nosso pensamento conclusivo sobre esse tema, né? Que é, eu preciso ter compreensão de que a sociedade é múltipla para poder entender que as pessoas, nas suas peculiaridades, nas suas diversidades, vão contribuir diferentemente para soluções que precisam de olhares diferentes. Por que é que a gente bate na tecla de mulher deve estar aqui? Porque nós não somos ouvidas. Não é porque nós somos mais criativas. Quem está em situações de mais vulnerabilidade tendem, eu não vou dizer tendem, mas são obrigados a ser mais criativos. Porque necessitam a ser. urgência é isso. A urgência. Então, quando... E é isso, é olhar a partir da precariedade, né? Então, precariamente, você precisa resolver um problema a partir da precariedade. Porque se você está com o privilégio, se você está com todo o dinheiro, com todo o tempo, com todos os recursos, você não precisa ser criativo. Não é nada, porque é só deixar as coisas acontecerem como elas acontecem. E acabou. Agora, nas diversidades do que você está falando, né? Então, não só da mulher, mas uma diversidade de classe, de raça, de gênero, de orientação sexual. Então, é isso. Você vai sentir necessidades diferentes pela falta, né? Pela precariedade. Exatamente. E você vai encontrar soluções criativas, porque você vai juntar coisas que o mainstream, né? Que o sistema... não está esperando. É daí que vem essa... Mas aí eu acho que junta o segundo ponto que para mim eu acho essencial, assim, falou do tempo e falar do poder. Que, assim, não adianta a gente estar com toda a criatividade aflorada ou com todo o tempo para reflexão
se a gente não tem possibilidade de colocar isso em pautas, de colocar em redes. Não estou falando de Instagram, estou falando de redes sociais, no sentido de comunicar, de trazer ideias. E de recurso também, né? Poder no sentido de recurso também. Exatamente. Então, assim, se eu não estou numa esfera de poder, e em geral as mulheres têm menos acesso aos espaços públicos, e a gente já sabe como é que isso se constrói, é claro que também a gente vai ter mais dificuldade de falar das nossas ideias, de falar, né, de inovações e de refletir sobre o mesmo e sobre o novo. E aí os homens já estão lá. De novo, não é uma guerra dos sexos. Quem vai por aí está muito superficial e extremamente ultrapassado, embora eu acho que tem algumas ideias muito ultrapassadas voltando à tona, mas é muito ultrapassado pensar assim. Porque o básico precisamos ter representatividade social para que, novamente, as pessoas possam contribuir nas suas diferenças. E se a gente não está nos espaços de poder, as ideias simplesmente param. Por que a mulher lá, a artista lá, como é que é o nome dela? Do Big Eyes. A Margaret Keane. Por que é que ela precisou provar? Ela não estava no espaço de poder. O marido passou um tempão assumindo isso. Ele estava nas linhas dos grupos. E as pessoas tendiam a confiar. É isso. Então, a gente está o tempo todo tendo que provar, que falar. Ou então, quando você falou um pouco antes, você falou assim, algumas mulheres usaram os nomes, usam o nome de algum familiar, ou usa só o sobrenome, ou só o sobrenome, para poder publicar um livro, para poder se inscrever em alguma coisa e tal, porque para meio que passar desapercebido, né? Então, assim, a gente sabe, e aí é o que eu tinha falado, né? Assim, tem uma regra, uma etiqueta colocada, dada, do que você pode e o que você não pode. Perfeito. Gostei muito dessa palavra também aí, etiqueta, porque ela tem a ver exatamente com o poder. Você não cumpre. E agora a gente está falando de uma época diferente dessas referências que a gente deu aqui, mas a gente também é isso, a gente consegue acessar alguns espaços diferentes das nossas avós, mas ainda assim é um espaço restrito. Quando você sobe demais, aí tem uma referência masculinizada sistêmica para dizer assim. Gente, sabe o que eu fiz hoje? Quando a gente vai falar de coisas que aconteceram na história, você fala assim, são coisas que estão numa época diferente do que a gente está vivendo, né? Uma medida que se usa na historiografia é assim, é recente se você tem gente que viveu aquilo e está viva ainda. Essa é uma medida. Eu acho ótimo isso. Então, assim, alguém viveu isso e tem muita gente que viveu isso e ainda está viva, é muito recente. Mesmo que faça muito tempo, entendeu? Então, assim, 1962 faz muito tempo, já faz muito tempo comparado a 2026. Mas tem muita gente que estava viva em 62 e que está viva agora. Então, é uma coisa que é recente historicamente, sabe? Para você ver de tempo que aconteceu. Para ter esse recorte, né? Definir o que é perto, o que é longe, para você ter essa proporção, né? É bom ter uma historiadora no grupo para poder trazer essas... Pois não é? Alguma metodologia, tem metodologia. É só a partir de 62 que a mulher tem CPF. Ponto. No Brasil. Só de 62 em diante você podia ter uma conta bancária no seu nome, com CPF. Até então você precisava do seu marido ou do seu pai. Então, se isso entendeu? O quanto isso é perto? O quanto isso foi ontem, historicamente? A minha mãe tinha 12 anos em 62. Minha mãe é de 46. A minha mãe é de 46. Esse ano ela completa 80 anos. E aí eu fico pensando aqui, se minha mãe tivesse sido uma artista, se ela tivesse sido uma cientista, se ela tivesse efetivamente criado coisas, porque ela criou bastante. Minha mãe criou bastante coisa, ela é formada em administração, mas ela era basicamente uma secretária dentro da estrutura da empresa onde ela trabalhou até se aposentar. Ela nunca chegou a um cargo efetivamente de administradora, porque se enxergava que mulheres elas ficavam só até ali, só até secretariado. E aí eu fico pensando agora, quanto que minha mãe, de repente, pode ter produzido, porque se a gente está falando de 62, ela nasceu em 46, ela tinha 16 anos, uma adolescente. Mas depois disso, ela só casou em 77, eu acho.
talvez o nome dela não tivesse aparecido em lugar nenhum, não porque ela não tivesse feito nada, mas simplesmente porque ela foi invisibilizada, né? E pensando nisso, né? Então, assim, o quão é muito relevante você ser capaz de ter dinheiro no seu nome, de você abrir uma conta bancária no seu nome, não depender de ninguém. Então, assim, pensando disso, né? Sua mãe teria 16 anos em 62. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Com 16 anos, eu tinha uma conta no meu nome, com o meu CPF. Entendeu? É uma geração. 2 gerações, talvez? Não, acho que uma. Vai. Da sua mãe, que tem mais ou menos a idade da minha, sabe? Então, assim, é muito recente, mas faz muita diferença. Eu comecei a minha carreira tendo uma conta no meu nome. Porque é um controle do que a minha força de trabalho produziu desde o início. E quem começou a trabalhar antes de 62 não tinha isso. As mulheres não tinham esse controle, né? Então, eu acho que é uma coisa muito pequena, gente, que passa desapercebida. Mas olha, e a gente mas isso termina virando, é meio que aquele, desculpa, termina aí que depois eu vou falar sobre o bater da borboleta. Não, é porque parece aquele negócio da ideia do bater das asas da borboleta que causa um tsunami do outro lado do mundo, mas veja, você trouxe um exemplo muito simples, um CPF. E aí, de repente, a minha mãe não tinha esse CPF, ela não podia, até o momento que ela tivesse CPF, qualquer coisa que ela tivesse produzido não teria ido para uma conta dela, para o nome dela, nada disso. Aí, veja, quando a gente tem, nós 3 aqui, somos empreendedoras. Quando a gente tem uma conta, a gente começa a girar um histórico. Se é boa pagadora, se não é boa pagadora. E a partir desse histórico que a gente vai ter acesso, vai tentar ter acesso a crédito. Então, aí, por exemplo, eu estou aqui no auge da minha criatividade, pensando um monte de coisa massa para minha escola de inglês, não sei o que, tarará, beleza. Preciso de dinheiro para colocar isso para rodar. Se eu não tenho um histórico, eu não consigo esse crédito. E toda a ideia que eu tive, o ápice da criatividade que eu tive, joga abaixo. É uma boa reflexão. Tem um monte de elemento aí. Não é? Parece que é só um número de CPF. Não é só um número de CPF. É muito relevante, é muito relevante. No Conto da Aya, a gente falou de filme, falou de série, falar de livro. No Conto da Aya, que é da Margaret Atwood, várias coisas vão acontecendo, né? E aí, se você vai lendo e trocando os nomes, hoje em dia parece que são coisas que estão acontecendo na realidade mesmo. Parece que é uma previsão, não uma distopia. Um dos grandes... a virada, né? Que as mulheres sentem mais é quando o dinheiro, as contas de mulheres, com CPFs de mulher, são congeladas e o dinheiro é transferido para o homem mais próximo dela, seja o marido, o irmão, o pai, quem quer que seja, assim. E as mulheres perdem o acesso ao dinheiro. E isso tudo numa sociedade que é um futuro meio um pouco para frente do nosso, assim, em que tudo é eletrônico. Então você faz isso com um enter, entendeu? Com 2 cliques. Você tira todo o dinheiro da mão das mulheres. Porque é uma sociedade digital, né? Bancarizada e digital, assim. Some o dinheiro. Acabou a sua vida. Você não tem mais dinheiro. E o dinheiro que você tem é associado a um homem, ao poder. Então, assim, o tempo e é o recurso, é o dinheiro. Então, assim, e aí esse dinheiro é o quê? É você ter o seu CPF, é o seu CPF para você poder ter controle sobre ele. E uma coisa vai juntando na outra, né? Então... Eu vou até separar, então, porque eu tinha colocado somente tempo e poder, mas eu vou acrescentar aqui, destrinchar um pouquinho. Dentro do poder está o dinheiro, mas ele merece uma avaliação, assim, bem peculiar. Acho que cabe... Eu estou crendo que a gente vai escrever um livro sobre isso, porque eu estou anotando. Sobre criatividade e feminismo. Vamos ver se a gente consegue, no final, responder se a gente é feministamente criativa ou criativamente feminista. Vamos ver se a gente responde a pergunta. Pronto. Mas então, a gente já está aqui há quase 45 minutos. Vocês querem continuar essa conversa em outro episódio lá no nosso podcast? Acho que a gente devia continuar. Até a voz dele foi cortada. Quem interessa calar. Tá vendo a coisa do acesso, do poder agora. Quando a gente ia confabular, quando a gente ia botar... Não, mas também tem o seguinte, ela mora em São Paulo, então pode ser que tenha acabado a energia. Meu Deus! Eu estou sendo silenciada. É isso.
Não, a gente ficou na dúvida aqui, se é porque você Vocês estava sendo comunistas silenciada. querem fazer o sistema abaixo? O que é que o sistema Não, faz com isso? então, mas a gente estava na dúvida agora ali, se é porque você está querendo, assim, alguém está querendo te silenciar, ou se é porque você mora em São Paulo e tinha faltado energia. Ah, não, é pena. Hoje não foi essa situação. Eu acho que é uma coisa, é uma inveja política. Nossa, que saco! Então, E assim, simplesmente fechou. Tipo, não mudou nada, tipo, não caiu minha internet. Foi só a transmissão que caiu. Eu Fechou. acho que é estratégia para dar um movimento no. É um cliffhanger, né? Tipo, será que ela vai voltar? Será que vai e terminar aí, o negócio? veja no próximo episódio. Vejo no próximo episódio. Mas Fala. vamos fechar, então? Não, para a gente fechar. Mas Então, eu acho que tem deu. essa. Hã? Estamos fechando não porque já deu. Não. Porque já deu de tempo, mas essa porta ficou bem aberta e tem um monte de coisa para a gente falar aí. Eu acho que essa porta fica aberta e eu acho que esse exercício, só para fazer a piada, criativo, de ficar olhando as coisas por pelo viés da mulher, pelo viés feminista e tal, é um exercício. Porque a gente ler a realidade a partir de outra perspectiva, nos mínimos detalhes, assim, sabe? E ver como isso tá tão dado que a gente nem percebe, sabe? E mesmo a gente que está estudando isso, que está com esse olhar atento, que está preocupada com essas questões, sabe? É verdade. Então, acho que não deu, o assunto ainda não deu, a gente vai continuar conversando sobre ele. Mas gostei muito da nossa conversa, achei bem. Também. Boa. Vamos lá, vamos continuar. Quem estiver vendo a gente, onde que consegue encontrar? Diga aí, Judite. Eita, lasqueira. Como é que tá lá no Instagram? Já deu podcast? Já deu podcast no Instagram. Podcast. E no YouTube também. Já deu cast? Já deu cast. Já deu cast. Sim. No Spotify. No Spotify, acho muito chique estar no Spotify. Eu acho muito chique também, Eli. Nunca pensei em estar no Spotify. Eu gosto. Porque eu acho que Spotify é assim, no YouTube, você cai no YouTube por diversos motivos. Você acaba no YouTube. O Spotify eu acho que é uma coisa mais intencional, sabe? Você tem que entrar no Spotify, ele não te assalta. O YouTube meio assalta a gente, né? Você abre e é um vídeo no YouTube. O Spotify é mais intencional. Então, assim, eu quero ouvir o Jadeu, vou lá e procuro o Jadeu Cast. Acho isso. Isso mesmo. Acho chique. Pronto, já deu? Já deu. Já deu. A gente se vê por aí, então. Cheiro.